Glória a Deus, não é? Glória a Deus, é bom demais estar aqui para compartilhar com vocês nessa noite. É bom demais o povo de Deus estar junto, celebrando ao Senhor. E aí, já que o pastor Luiz falou do Legendário, último final de semana, agora de março, a gente vai subir a montanha. 600 homens. Imagina 600 homens subindo a montanha, né, e passando o final de semana de quinta a domingo, sendo ministrados pelo Senhor ali. É uma bênção de Deus. Então aí, você aí está convidado e desafiado a subir a montanha com a gente em algum momento, né? Como a gente falou aqui, como a gente está ouvindo aqui, o meu papel e o teu papel como homens é um papel chave. Deus sabe disso e o inimigo, o diabo, também. É por isso que ele tem tentado iludir a sociedade desse tempo, tentando diluir o papel do homem na sociedade, o papel do homem na família, o papel do homem em todas as circunstâncias da sua vida. E, ao longo do tempo, essas mentiras começaram a tomar espaço na sociedade. Só que você é chamado para esse tempo, e eu sou chamado para esse tempo, para nós assumirmos o nosso papel de sacerdotes de nossos lares, representantes de Deus diante da nossa família, de forma que a nossa família seja transformada. Dizem as pesquisas por aí que quando um homem se aproxima de Deus e anda com Deus, 70% deles levam sua esposa e seus filhos juntos. Quando é a mulher, só 16%. Quando é um jovem, um adolescente, só 12%. Então, quando você se aproxima do Senhor e começa a exercer na sua casa uma liderança espiritual, a sua família vem junto. Porque o papel do homem, o pai, ele é referência. Eu tenho 6 filhos. O mais novo está aqui, o Felipe é o caçula dos 6. Né? Quando a gente foi parar, vieram 2, então por 2 minutos o Felipe é o caçula. O João é 2 minutos mais velho que ele. Né? Tenho 6 filhos ali, a responsabilidade de ser exemplo, porque exemplo arrasta. Exemplo influencia, e eu e você somos chamados para isso, para viver esse exemplo. Então, eu quero convidar você a acessar sua Bíblia em Efésios. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele escreve para os maridos ali, escreve para os pais ali, falando um pouco desse sacerdócio masculino, dessa responsabilidade do homem no lar, na sua vida como um todo. E aí, eu quero compartilhar com você um pouco de desafios para mim e para você, porque eu e você devemos ser instrumentos de transmissão de fé, de transmissão de convicção, de chegar e, como nós cantamos aqui, não existe nenhum gigante maior que o nosso Deus. Às vezes, no meio da luta, a gente pensa em desistir achando que vai perder. Parece até o time do Vasco, apesar que ontem aconteceu uma exceção, né? O Vasco entrou e ganhou, né? Mas o time do Vasco, quando entra em campo, já assim, a gente vai perder, só não sabe de quanto. Mas ontem, desculpa aí, eu sou rubro-negro, né, gente? Eu tenho 5 filhos rubro-negros e tenho um vascaíno. Ah, não, 4, porque agora o João virou botafoguense, né? Então, tem essas coisas aí que acontecem na vida da pessoa, né? Mas eles ainda vão se redimir disso aí. Mas quando você está enfrentando lutas, pense sempre nisso. Nenhuma luta pode superar o poder do seu Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele rege o universo, ele estala o dedo e as coisas que ele quer acontecem. Ele nunca chegou atrasado, ele nunca perdeu uma batalha. Nós não servimos a um Deus derrotado, nós servimos a um Deus vitorioso, que nunca perdeu uma batalha e sabe de uma coisa? Nunca vai perder, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que nos chama e nos dá um desafio e uma responsabilidade. Paulo, em Efésios 5, a partir do versículo 25, ele falando de deveres conjugais ali, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É um grande desafio de Paulo para mim e para você em todos os dias da nossa vida. Honrar o nosso lar. Deus, ele criou 2 instituições na história da humanidade. A família, lá no Gênesis. Quando ele disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão
Uma só carne. A gente gosta de uma só carne. Mas a gente não gosta da responsabilidade que é deixar pai e mãe para assumir a nossa casa. Então essa é a primeira instituição que Deus criou, a família. E a segunda instituição que Deus criou, a igreja. E essas duas instituições são atacadas todos os dias no nosso tempo de agora. E o meu papel e o teu, como sacerdotes, é defender essas instituições que Deus criou. E nós não defendemos com as nossas forças, nós defendemos com a força de Deus que flui através da nossa vida, porque o Espírito Santo que habita em nós nos capacita, nos dá discernimento, abre os nossos olhos, renova as nossas forças para a gente viver a vontade do Deus em todo momento. Muitas vezes o homem, ele se limita ao papel do provedor financeiro do lar. O cara sai para trabalhar e diz assim, eu vou prover tudo para os meus filhos, para a minha casa, eu vou trabalhar muito, eu vou construir, eu vou dar boas escolas, boas roupas para os meus filhos, carros confortáveis, e tudo isso é muito bom, perfeito. Mas você tem que ter tempo também, porque não adianta você dar do seu para a sua família e não se doar para a sua família. Não adianta você pagar um monte de coisa, um monte de contas, e você não ter tempo para a sua família. Não ter tempo para conversar, para influenciar a partir de uma convivência. Esses últimos tempos eu viajo bastante, né? E aí eu sirvo a Associação Billy Graham aí pela América Latina, a gente sai por aí organizando as cruzadas, as movimentações evangelísticas por aí, né? Eu cheguei do Peru na quarta-feira, foi quarta-feira, aí passei o dia de quarta em casa, ontem fui para Salvador, cheguei, passei em casa, tomei um banho e vim para cá. Né? Então, assim, nesse serviço aí ao Senhor em todo o tempo, mas o importante é você saber ter qualidade de tempo com a sua casa, com a sua família. Você investir tempo intencional com a sua casa. Se você ainda não é pai, com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. Se você é pai com seus filhos, mas com a sua esposa, um tempo de qualidade para blindar a sua casa. Blindar a sua casa com a sua presença, com a sua influência em todo momento. Não adianta ser o provedor financeiro e não ser o provedor de amor, o provedor espiritual da sua família. Se você não exerce influência na sua casa, alguém vai exercer essa influência. Se você não influencia os seus filhos, alguém vai influenciar os seus filhos. E pode ser um professor que não é temente a Deus, que vai começar a colocar valores e ideologias na mente do seu filho ali que você não está nem sabendo. É você o responsável por isso. O vazio espiritual dentro de uma casa, ele começa quando o homem está vazio de Deus. Quando o homem não está ali derramado diante do Senhor. Porque quando o homem não está derramado diante do Senhor, os filhos crescem sem referência nenhuma. A fé se torna frágil. O lar perde essa direção espiritual que é meu papel e seu papel. Isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade. A gente precisa, de joelhos diante do Senhor, pedir a Ele sabedoria e direção. É na dependência do Senhor em todo momento. Porque, meu amigo, se você não for a referência para os seus filhos, se você não for a referência para a sua esposa, se você não for a referência lá no lugar que você trabalha, que você estuda, você não está sendo luz nem sal. E o Senhor Jesus disse o seguinte, vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele não disse assim, vocês poderão ser. Ele declarou, vocês são. E nós temos que assumir esse papel nesse tempo, assumir esse papel de testemunhas fiéis, assumir esse papel de dependente do Senhor em todo momento, porque o plano de Deus para a sua vida nunca mudou. Você pode não saber qual é o plano, porque nós fazemos nossos planos. Eu compartilhava um pouco da minha história, e Deus mudou os planos da minha vida, de norte para sul. Né? Eu tinha toda uma estratégia de carreira profissional, tudo montado, acordado com a empresa, naqueles planejamentos que as empresas fazem para desenvolvimento do seu pessoal, e eu estava ali, naquilo ali, aquele era o meu plano. Deus virou e disse, cara, sabe de nada, inocente, você não tem noção do que eu tenho para você, vai mudar tudo aí. Tudo bem, tu escreveu esse monte de coisa aí nesse papel aí, mas quem manda sou eu, a última palavra é minha. Então, fica ligado que na hora certa eu vou te revelar. E hoje, quando eu olho para trás, eu estou fazendo tudo completamente diferente do que eu planejei. Eu ainda tenho encontros, já tenho aí, eu deixei a minha carreira profissional em 2004, mas tenho meus amigos ainda lá, né? E a gente olha e diz assim, uau, como cada um tomou um rumo diferente, né? E depois eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. Mas isso é dependência de Deus. Deus, Ele não vai pedir para mim e para você coisas fáceis. Ele vai nos desafiar.
E aquilo que ele pede de nós, na primeira noção que a gente tem, diz: isso é impossível, não vai rolar. Só que ele que pede coisas impossíveis, ele te prepara para viver esses impossíveis. Ele vai movendo o seu coração, ele vai movendo as circunstâncias ao seu redor, e você nem percebe. Quando você percebe, já foi ali. E aí ele vira e diz: é agora, meu filho. E é assim que eu e você fazemos. É assim que eu e você devemos fazer em todo momento. Porque o homem ele foi chamado para exercer o sacerdócio espiritual na sua casa, mas não com a sua própria força ou sabedoria. É na dependência de Deus, é no joelho. É quando eu estou de joelho diante do Senhor que eu estou mais fortalecido para vencer o combate. Não é uma arma física que eu empunho, não, é uma arma espiritual. É uma arma que está aqui, ó, calibre 66. É essa aqui, ó, é a palavra de Deus, viva e eficaz, infalível. Pastor Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não precisa ser atualizada. Tudo que eu e você precisamos está aqui, ó. Eu só preciso ler, entender e praticar, obedecer. Está tudo aqui. O manual do fabricante está escrito com detalhes aqui, ó. E eu preciso olhar para a palavra de Deus como viva e praticá-la a cada momento da minha vida, mesmo quando ela me ensina coisas que eu não quero deixar. Mesmo quando Deus me pede algumas coisas que são aqueles Isaques que eu digo: isso não, Senhor. Não, isso não. Não, você pode me pedir tudo, menos isso. Mas Deus ele nos prepara para viver essa dependência do Senhor. Ser o sacerdote do lar significa assumir 3 dimensões. A primeira delas, uma responsabilidade espiritual. Você é responsável pela sua casa. Se você é o único crente da sua casa, você é um filho, você tem que influenciar seus pais. Eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus. Esse ano eu completo 34 anos de vida com o Senhor. Eu tinha 26 quando eu aceitei a Jesus. Semana que vem eu recebo a etiqueta do idoso, né? Completo 60 anos terça-feira, e aí já estou ganhando aí a etiqueta do estacionamento prioritário, essa coisa toda aí. São 34 anos, fui o primeiro. Anos depois, Deus usou a minha vida para que meu pai e minha mãe aceitassem o Senhor Jesus, e aí os irmãos, e assim foi. Tudo que tem acontecido na minha vida desde aquele momento que eu me ajoelhei e disse: eu sou teu. Eu só não preciso de mais nada, nada mais me satisfaz. É a tua presença. E isso precisa ser algo autêntico na nossa vida a cada momento. Quando a gente pensa sobre esse sacerdócio, quando a gente olha para tudo que a palavra nos ensina, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira delas é que o homem foi chamado por Deus para ser o sacerdote do seu lar. Quando Deus ele cria Adão e Eva ali, no capítulo 2 de Gênesis, ele começa e ele diz para o Adão assim: você vai cuidar, você vai cultivar e vai proteger a terra. E aí, Deus ele usa aqui no texto, usa a palavra no hebraico, avad, que significa cultivar, significa servir. E essa palavra é usada para designar ali o sacerdócio no templo. Não é apenas cultivar uma terra como uma propriedade para produzir, mas é cultivar a terra em adoração ao Criador da terra, em honra àquele que criou e deu o privilégio de você cuidar de alguma coisa que é dele, porque nós somos apenas mordomos. Ele é o Criador de tudo e ele vira e diz assim: cara, eu vou quebrar seu galho, eu vou fazer uma concessão para você, Luiz, eu vou te dar isso aqui para você cuidar para mim, mas saiba, é meu, não é teu não. Cuidar como um sacerdote em reverência ao Criador de todas as coisas. E aí Deus diz assim: ó, tu vai cultivar e você vai guardar, você vai proteger. A palavra hebraica chamar significa vigiar e proteger aquilo que Deus te confiou. Então a sua casa, o seu testemunho, você deve proteger, porque Deus te confiou isso. É uma concessão do Deus Altíssimo. É aquela aliança que o Senhor Jesus selou comigo e com você na cruz quando derramou seu sangue. Uma aliança que Deus não quebra. A gente de vez em quando quebra essa aliança com o Senhor. Mas Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos dar a chance de recomeçar honrando essa aliança. Reconhecendo que tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor. E tudo que o Senhor nos dá, Ele tem um propósito. Não é para o meu próprio destaque ou o seu próprio destaque. É para que Ele seja honrado e glorificado. É assim na sua casa, é assim no seu trabalho, é assim onde você estuda, é você no trajeto, quando você vai para o trabalho, onde você estiver. Nós não temos turnos de crentes, de servos do Senhor. É 7 dias por semana, 24 horas por dia. É o tempo todo que você está em missão. É o tempo inteiro. É uma missão nobre.
E é a generosidade do Senhor. E aí o Senhor, Ele dá a mim e a você essa responsabilidade de sermos sacerdotes do nosso lar. Quando Adão e Eva comeram da fruta proibida, Deus vem, Ele não pergunta assim: Eva, cadê vocês? O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Adão, onde você está? Ele não perguntou por Eva. Ele procurou Adão. Porque Adão é o líder. Ele instituiu Adão o líder. Ele te instituiu o líder da sua casa. Ele te instituiu o sacerdote. É de você que ele vai cobrar, não é de ninguém mais, não. Não adianta jogar a culpa. Para Deus não tem essa de você virar, como Adão disse: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a Eva vira e diz: não, Senhor, foi a serpente que o Senhor criou. Para Deus não tem isso, não. Ele sabe muito bem quem eu sou e quem você é. E ele vai virar e dizer: é contigo, cara, que eu tenho uma coisa. É com você, de você que eu vou cobrar. Porque você é o líder que eu estabeleci. O Adão carregava a responsabilidade de liderar sua esposa ali. E naquele momento ali ele foi. Deus, ele responsabiliza o homem, sim. Porque o homem, Adão ali era o líder espiritual. Você é o líder espiritual da tua casa. Bata no peito e assuma essa responsabilidade. Bata no peito e diga: Senhor, eu reconheço que eu sozinho, eu não vou conseguir. Eu preciso de Ti. Eu preciso da tua força, eu preciso do teu discernimento espiritual para eu não cair na armadilha, porque o diabo, ele fecha os meus olhos, para eu cair, ele joga a casca de banana o tempo inteiro para eu escorregar. Mas quando eu estou ligado com o Senhor, quando eu estou andando com Deus como Noé, quando eu estou ali em discernimento espiritual, eu não caio na armadilha, porque o Espírito Santo me alerta em todo momento. Deus, ele nos estabelece como sacerdote, e o sacerdote, ele, ali no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. Era ele que levava ali o sacrifício pelos pecados. Ele estava ali ensinando, ele estava ali ministrando, ele estava ali intercedendo. E esse é o teu papel na tua casa. Você precisa estar ali representando a sua família diante de Deus, orando pela sua esposa, orando pelos seus filhos, orando pelo... Eu hoje tenho 2 netos, e estou orando pelos netos, e daqui a pouco virão os bisnetos. Quem sabe, se eles forem rápidos, eu vou até ver bisneto aqui, em algum momento, né? Mas é orando pelas gerações que virão. Porque a tua influência atravessa gerações em todo momento ali. Quando você assume essa responsabilidade, intercede pelos seus filhos, pela sua casa, em todo momento, Deus vai te dar estratégia. Deus vai renovar as suas forças, e você conduz a sua família a Deus. Você demonstra o amor de Deus na sua vida. O problema é que hoje, muitos homens estão terceirizando essa responsabilidade. Terceiriza para a igreja. Não, a igreja vai dar um jeito. Né? Terceiriza para a esposa. Não, mulher, eu estou ocupado trabalhando. Você que tem que cuidar de tudo aí. Não, cara. É você. Ah, pastor, é pesado demais. Não. Deus, ele renova as tuas forças, bicho. Ele te dá estratégia ali. Deus, ele perguntou para Adão: Adão, onde é que tu está? E essa é a minha pergunta hoje, a pergunta de Deus para você: onde é que você está? O que é que você está fazendo para proteger a sua casa, para blindar o seu lar? Como é que você está agindo para ser exemplo para as pessoas ao seu redor? Como é que você está influenciando as pessoas? Só com as palavras que você fala, elas serão esquecidas rapidamente. Mas os exemplos, o testemunho prático, isso marca o coração das pessoas ao seu redor em todo momento. E você faz isso na dependência de Deus. Eu contava para a galera lá embaixo que quando eu aceitei a Jesus, num domingo, na segunda-feira eu cheguei no trabalho, fui trabalhar, e a gente tinha um hábito, todo final de tarde, sair a galera ali para Miguel Couto, para comer sardinha frita e tomar chopp. Tinha um barzinho ali, né? E aí o cara chegava ali, aquele chopp gelado, aquela sardinha frita, e naquela tarde eu cheguei ali, os amigos todos, o seu Alfredo, que era o garçom que atendia a gente, ele já sabia, eu precisava de 2 tulipas de chopp para começar. Uma eu tomava sem respirar, a outra eu começava a degustar, e depois vinham mais umas 10 ali, e depois eu ia embora. Aí chega o seu Alfredo com 2 tulipas de chopp na bandeja para mim, eu digo: eu preciso de um suco de laranja. Aí a galera: quê? Está tomando antibiótico? Eu disse: não. É que agora eu sou crente, isso não me cabe mais. Você, crente, está maluco, vai durar uma semana. E a galera pegava a tulipa de chopp. Davidson, está geladinho, do jeito que você gosta. A boca enchia de água, mas eu dizia: isso não me pertence.
E eu resisti, já se passaram 34 anos e aquela profetada ali daquele amigo ali que não ia durar uma semana, não prevaleceu, e o Espírito Santo prevaleceu, me preparando e me fazendo ali resistir a todas as tentações que vinham para seguir em fidelidade ao Senhor, e isso não aconteceu e não acontece porque eu sou alguma coisa, ao contrário, porque eu reconheci que eu não sou nada. Como Jesus ensina, eu sou apenas o ramo e preciso estar conectado na videira, porque sem Ele eu não consigo fazer coisa alguma. É na dependência do Senhor. E sabe, a sua fortaleza começa quando você reconhece a tua fraqueza, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. É aí que você está forte em todo momento. É aí que Deus te usa para guiar a tua casa. É aí que Deus te usa para proteger a sua família. Aí que Deus te usa para sustentar a sua casa ali, firme diante de todas as intempéries da vida, os desafios da vida. Aí Deus te usa para sua esposa se sentir uma mulher honrada, uma mulher valorizada, uma mulher cuidada, uma mulher protegida em todo momento ali, por um homem que dá valor a ela naquele momento. Quando Paulo escreve aqui em Efésios, no versículo 23, ele diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Paulo usa a palavra que falei aqui, que significa aquele que tem a responsabilidade de cuidado, de direção. Não é uma hierarquia para bater no peito com autoritarismo e dizer: aqui eu mando. Mas aqui é para eu cuidar, eu proteger, eu estar ali sustentando, cuidando em todo momento. O sacerdote do lar, ele precisa entender que a vida espiritual da família não é uma responsabilidade de outra pessoa, senão dele mesmo. Não posso terceirizar isso em momento nenhum, mas assumir o meu papel de sacerdote do meu lar. O sacerdote não é perfeito, mas ele busca aperfeiçoamento no Senhor. Ele busca melhorar todos os dias. Ele reconhece que ele falha e ele se arrepende das falhas, ele pede perdão ao Senhor, ele aprende com os erros e luta contra eles para não repeti-los novamente. Porque nós só vamos atingir a perfeição quando a gente estiver na glória. Lá sim. Até lá nós seremos vacilões que estão lutando contra o vacilo todo o tempo. E é nessa dependência do Senhor que eu entendo: eu não sou perfeito, mas eu quero melhorar. Eu hoje sou melhor que ontem, amanhã vou ser melhor do que hoje, e assim a minha família vai perceber que está acontecendo uma mudança na minha vida, e essa é uma mudança espiritual pelo agir do Espírito Santo na minha vida. Com esse texto a gente aprende isso, que Deus, ele chama o homem para ser esse sacerdote, mas a gente aprende também que a liderança do homem deve ser sacrificial. Olha que Paulo diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu nem mandei o esboço aqui para o pastor Luiz, mas ele falou isso aqui do amor sacrificial. Esse amor, essa palavra ágape, esse amor voluntário, esse amor comprometido, que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios 13, quando fala daquele amor, né, que tudo sofre, que tudo crê, esse amor que jamais acaba. É esse amor que o Paulo está dizendo: cara, você tem que olhar para a sua esposa e ser como Jesus, que estava ali pronto para se sacrificar pela igreja, com um compromisso, com uma decisão de entrega. Quando a gente olha para a cruz, e a história de Jesus era algo que, antes de eu conhecer a Jesus, eu achava um filme bonito de Páscoa. Era comovente ver um cara apanhando pelos outros. Eu olhava, aquela história, ela era legal, né? Mas era só uma história para mim, no início parecia que era um roteiro escrito por alguém. Só depois de anos que eu fui descobrir que esse roteiro foi escrito pelo próprio Deus, que me amou de tal maneira, que olhou para a minha vida cheia de vacilos, cheia de falhas, e disse: eu amo tanto esse cara que eu vou mandar meu filho sem pecados para morrer por ele. Então, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para esse sangue derramado, a gente entende o amor de Deus, entende o que Jesus abriu mão por minha causa. Eu então estou disposto a abrir mão por Ele, e abrir mão por Ele para cuidar da minha família, abrir mão por Ele para me sacrificar pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, abrir mão por Ele de tudo que eu quiser, para que outras pessoas descubram esse amor em todo momento. Esse chamado do Senhor é para amar a minha casa, a minha família, a minha esposa. Cara, quando eu tenho olhos dessa forma para minha esposa, nenhuma outra mulher me atrai. Eu vivo em fidelidade. Aqui o pastor Luiz estava falando de viagem, né? Viagem em missões. Você viaja aí, cara, você não pode. O pastor Billy Graham dizia uma coisa. Ele dizia assim: o primeiro olhar, ele é acidente. O segundo já é cobiça. Então você está andando na rua, vem uma mulher de lá para cá, lá, aquele corpinho lá, foi um acidente. Você já vira o olhar e diz: demônio, isso aqui vai, né? Você vira o olho para o outro lado, irmão. Nós somos homens aqui. Não, isso não vai me tirar do foco.
Não se deixa, cara. Não se deixa. O cara que começa o vício da pornografia começou com o primeiro olhar numa imagem pornográfica. E ele gostou daquilo que ele viu, e ele não refutou aquilo ali, ele vai procurar aquilo de novo, e de novo, e de novo, e chega um momento que ele está escravo da pornografia. Ele está ali, aquilo está dominando a vida dele. Ele não pode passar uma noite sem olhar uma imagem pornográfica, assistir um filme ali, e aquilo destrói a vida dele, destrói o casamento dele. Ele vive numa infidelidade encoberta para a esposa, mas totalmente revelada para Deus. E aí, é sempre o que o viciado diz: a hora que eu quiser eu paro. Nada, isso não me domina não, pastor. A hora que eu quiser eu paro. É ruim. Você tem que se ajoelhar e dizer: Senhor, me livra disso. Aconteceu um fato, há uns anos atrás, um homem viciado em pornografia me pediu ajuda. E aí, então, comecei ali uma mentoria, um discipulado com ele. E acontecia algumas vezes de que ele me ligava 2 horas da manhã assim: Davidson, eu estou na frente do computador, cara. Eu falei: desliga, faz chamada de vídeo. Desliga o seu computador. Volta para o quarto. A gente já tinha montado ali o layout da casa dele, e o computador dele foi para a sala. O lugar mais público, onde tinha um monte de gente. Porque antes ele ficava num cantinho do quarto, numa escrivaninha, ali ele viu o que ele queria. Vai para a sala. E aí ele mudou, aí a esposa: por que você está tirando o computador? O pastor Davidson falou que eu tenho que botar o computador aqui. Né? Aí, beleza, tá, botou ali. E aí ele ia para lá e tal. Eu falei: agora tu vai voltar para o quarto, você vai agarrar sua esposa, que está dormindo, como se fosse uma boia. Você está afogando e te jogaram uma boia de salvação. Você só vai soltar dela de manhã, quando amanhecer. E assim foi. Passaram-se uns 3 anos, ele venceu a pornografia. E aí eu disse: agora só falta uma coisa, você tem que confessar para sua esposa. Aí, como assim, pastor? Mas agora já venceu. Tem que confessar, bicho, está embaixo do tapete esse negócio. O diabo sabe. Você tem que confessar. Não tem coragem. Traz ela aqui no gabinete e a gente conversa os 3 juntos. Né? Aí, eles foram lá no gabinete, sentamos: meu amor, tenho uma coisa para te contar, preciso confessar. E aí a esposa se alinhou no sofá, né? Então, eu tinha o vício da pornografia. O pastor Davidson me ajudou a vencer isso daí. E aí ela disse: que alívio. Aí eu não entendi nada, nem ele. Aí assim: como assim, minha irmã? Que alívio? Eu achei que vocês tinham me chamado aqui para confessar que vocês estavam tendo um caso. Falei: o que é isso, minha senhora? Pastor, bem casado, 6 filhos, que história é essa, irmã? Não, pastor, porque assim, ele liga para o senhor 2 horas da manhã. O senhor manda ele tirar o computador do quarto, botar na sala, ele obedece. Mas, eu achei que vocês estavam tendo alguma coisa. Eu falei assim: não, minha irmã, que isso? Isso não. Olha só, a dor que essa mulher viveu durante quase 3 anos, irmãos, achando que o marido dela, que era um pastor, estava tendo um caso com outro pastor. Que essa mulher não pensou de mim quando estava me ouvindo pregando pelas conferências aí e tudo mais, né? Até aquele momento ela disse: eu preciso confessar que eu achava que vocês estavam tendo um caso. Eu falei: que isso, irmão? Que isso? Irmão? Mas olha só como o diabo faz. Escravizou aquele homem, e essa mulher, durante aí um bom tempo, ela viveu sendo consumida por uma possibilidade do seu marido estar tendo um relacionamento homossexual com um outro pastor. Tem que vigiar, meu irmão. Porque o diabo, ele nunca vai se apresentar para você de chifres com tridente na mão e um rabo de seta. Ele se apresenta como um rabo de saia bonito. Ele se apresenta como uma droga que vai te dar vigor para você trabalhar mais, estudar melhor. É sempre na armadilha. Ele nunca vai vir para você dizendo: eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua casa, eu vou fazer você sofrer, eu vou fazer a sua mulher sofrer. Ele não fala isso não. Ele está sempre iludindo todo o tempo. E é nessa hora que você tem que estar disposto diante do Senhor para dizer: eu vou sacrificar minha carne, aqueles desejos que tentam me dominar, eu vou sacrificar tudo isso aos pés de Jesus para viver a vontade dEle para a minha vida. Eu vou buscar a força do Senhor. Esse é o amor sacrificial, esse amor que você vai negar a sua natureza para ser a natureza de Jesus, está ali na sua vida em todo momento ali, e você servindo a sua casa. Jesus foi exemplo de serviço. Ele serviu aos seus discípulos. Você tem que ser o líder na sua casa, que serve a sua esposa, que serve aos seus filhos, que marca a vida deles com o amor do Senhor, a partir de uma vida de dependência do Senhor em todo momento. Aleluia. E você devemos liderar nossas casas assim, com amor, servindo diante do Senhor, negando a nossa natureza o tempo inteiro, porque o inimigo, ele vai querer te destruir. Não vou te enganar não.
Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quem falou isso? O próprio Jesus. Ele veio para isso, cara. E o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele investe na minha vida e na sua vida para nos derrubar. Porque quando ele nos derruba, ele destrói a nossa família. Quando um líder cai, ele fere o coração de um monte de gente que ele liderava. O inimigo, ele fica mirando a sua vida como líder espiritual na tua casa, para a partir de você destruir a sua família. Mas é nessa hora que você tem que virar e dizer: aqui não, Satanás, porque eu sou blindado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui você não tem espaço, porque o que eu quero é o Senhor Jesus. É a Ele que eu quero. Eu quero, nada mais me satisfaz. Nada mais dá sentido para a minha vida. Eu fui treinado durante muitos anos para ganhar dinheiro, fazer bons negócios, buscar fama. A fama para mim, antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu me achava um conquistador. Um filho de uma empregada doméstica com um motorista de ônibus, que cresceu no interior de Nova Iguaçu, e que começa ali, quando meu pai era um irmão mais velho, vou trazendo os meus tios lá de Aimorés, no interior de Minas, para o Rio de Janeiro, para servir o quartel, servir o exército, aprender o ofício de motorista de jipe, para depois trabalhar de motorista de ônibus. E aí, meus tios diziam assim: Davizinho, meu pai era Davi, pai está na glória agora, mas Davizinho vai crescer na vida, ele vai ser despachante. Porque naquela cosmovisão deles de motoristas, de ônibus, de trocadores, o despachante é alguém que tem um pouquinho mais de estudo, né? E vai crescer na vida. E eu fui para uma faculdade, entrei para uma empresa multinacional. Quando eu prestei a prova ali, eram 40 candidatos para uma vaga, e na minha concepção, eu ganhei a vaga de estagiário. Aí depois de 2 anos, a empresa me contrata, eu começo a crescer. Quando eu terminei a minha faculdade em 87, na dia da colação de grau, o reitor da universidade me disse: quero você como professor. No semestre seguinte, eu estava dando aula na Universidade Gama Filho, que naquela época era uma das maiores universidades aqui no Rio de Janeiro. E aí eu esticava o peito dizendo: sou o cara, olha como é que eu sou bom, olha de onde eu saí, onde que eu estou. Até o dia em que uma irmãzinha me entregou um pedacinho de papel, que era um folheto evangelístico no centro do Rio de Janeiro, e aquele folheto dizia: se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. E aquela palavra ficou ecoando no meu coração, até que numa conferência de juventude, eu buscando entender esse negócio de Jesus, o pregador prega o mesmo texto do folheto sobre Nicodemos, e na hora do apelo ele disse: você que está aqui acha que tem tudo, se não tem Jesus, você não tem nada. E naquela hora eu entreguei minha vida para o Senhor, e a minha vida mudou. Porque até então eu buscava sucesso, destaque. Eu tinha uma pasta cheia dos recortes de revistas de negócio, do Jornal do Comércio, que era um jornal de negócio, onde saía a minha foto, executivo de tal empresa, tal estratégia que foi montada, a primeira feira de informática do Brasil, que se chamava Condex. Eu estava lá sendo um dos organizadores, saía em tudo quanto era jornal, e aquilo ali trazia massagem para o ego, e achava: eu sou o cara. Aí Deus vira e diz: tu não sabe de nada, cara. Você não conquistou nada, foi eu que te dei tudo. Quando o Espírito Santo abriu os meus olhos e as escamas caíram, eu entendi que, na verdade, eu não era nada. Era apenas um ramo. E isso mudou a maneira de eu olhar a minha vida. Eu olhar as pessoas ao meu redor e de eu olhar para a minha família. Isso mudou a forma. Porque o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nós só vamos entender no momento em que Ele quiser, cara. Mas a gente tem que estar sempre aberto para viver o que Deus está dizendo para a gente. Entender a voz do Senhor dizendo: é agora. E eu fiquei ali naquela empresa muitos anos, e um dia o Senhor virou e disse o seguinte: cara, olha, agora é para deixar tudo isso aí, eu que te quero o tempo integral no ministério. Eu disse: não, estou ganhando um dinheirão aqui nesse negócio, Senhor. Sou dizimista fiel na igreja, sou ofertante, estou sustentando 20 missionários no campo com o dinheiro que eu ganho. Como é que vai ser agora? Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Eu quero a tua vida toda. Não tem jeito, irmão. E eu e minha esposa começamos a orar, e Deus confirmou no nosso coração. E eu, depois de 18 anos, não podia ser mandado embora. Tive que pedir demissão, porque pelo meu nível hierárquico lá dentro eu não podia ser demitido, a não ser por justa causa, se eu fizesse alguma coisa errada, se eu quebrasse o código de ética da empresa. Meu chefe virou e disse: você está maluco, você vai passar fome, o que você vai fazer? Você está indo para a concorrente? Não, eu vou ser pastor de jovens de evangelismo na igreja lá em Nova Iguaçu. O quê? Aquele negócio de igreja? Tu vai passar fome, seu maluco?
E naquele ano, no ano anterior, 2003, meu chefe era o vice-presidente de vendas da empresa, ele ia se aposentar em 2004, em novembro. E ali no processo todo de carreira, tinham me escolhido para ser o novo vice-presidente. Era julho de 2004, faltavam só 4 meses para assumir a vice-presidência, e foi quando Deus virou e disse, é agora. E aí, Senhor, tá bom, se é agora, vou pedir demissão. Está maluco? Os meus amigos, você está maluco, rapaz? Faltam 4 meses para você ser vice-presidente, cara. Como é que você vai deixar o negócio? Deus mandou, gente, eu tenho que obedecer. Não espera mais um pouquinho, mas Deus falou que é agora. E a gente já orou, Deus já confirmou no nosso coração, é agora. E eu pedi demissão. 31 de julho de 2004, eu era o gerente nacional de vendas, entrei na sala do meu chefe, a gente tinha comprado um Celta Zero, que ia ser o presente para o melhor vendedor daquele mês no Brasil, e aí o meu staff todo, os gerentes regionais, todos estavam lá no escritório, para a gente fazer o ranking para saber quem ia ganhar. E a gente superou a meta em 26%. Alguém aqui trabalha com vendas? Então, você supera a meta, no mês seguinte a meta fica maior ainda. E era assim o tempo inteiro, né? E eu cheguei na sala do chefe, disse assim, chefe, aqui, ó, 26% acima da meta. Ele, meu herói! Ele é um italiano, né? Mas é isso aí. Senta aí, chefe, que eu tenho que te falar uma coisa. Então, vou sair e tal, né? Quê? Tu tá indo para concorrência? Eu falei, não, você é pastor de jovem evangelismo numa igreja de Nova Iguaçu. Você tá maluco e tal? Chama teu staff, conta pra galera. Aí eu chamei meu staff, então senta aí, gente, na sala do chefe. Parabéns, vocês são os caras, vocês são os melhores, fizemos 26%, mês que vem a gente tem que superar de novo, e agora aqui vamos premiar o melhor vendedor, e aí o chefe diz assim, fala a outra parte. Eu falei, então vou falar agora. Então, estou saindo. O quê? Como assim? Está indo para a concorrência? Eu falei, não, você é pastor de evangelismo de jovens numa igreja de Nova Iguaçu. Aí a galera, o quê? Você está maluco? Eu falei, então, mas Deus mandou, eu tenho que obedecer. E aí eu fiquei mais uns meses ali, fazendo a transição. 6 meses depois, a jovem que era a gerente regional do interior de São Paulo me liga dizendo, ô Davidson, eu quero te dizer que eu aceitei a Jesus. E a culpa é sua, porque quando você pediu demissão, eu fiquei assim, que Deus é esse? Que faz o cara largar grana, largar status, largar um monte de coisa para obedecer. Agora eu sei quem é esse Deus, Davidson. Eu sirvo a esse Deus. E aí, 1 ano e meio depois, ela liga dizendo assim, eu quero que você venha a Jacareí celebrar o meu casamento junto com o meu pastor, porque eu conheci um homem de Deus na igreja, e eu só fui para a igreja porque você pediu demissão, então você faz parte desse casamento. Em suma, irmãos, Deus usou um pedido de demissão para salvar uma vida e edificar uma família segundo os seus propósitos. Para a glória dele. É para a glória dele, só para a glória dele. E quando eu, então, estou com esse amor, que estou disposto a sacrificar aquilo que para mim parece o mais precioso, para viver a vontade de Deus, Ele estende a sua mão sobre a minha vida, Ele protege a minha família, Ele renova as minhas forças. E eu digo para vocês, está aí um moleque desse tamanho todo aqui, ó, que quando nasceu eu pegava um de cada lado assim, ó. Está aqui hoje que me carrega no colo. Não faltou nada para a nossa família, o Deus que chama a prover tudo. Não faltou nada. Nossos filhos aí terminando faculdade, estão aí, faculdade federal, ele está fazendo seminário e faculdade ao mesmo tempo, e está aí, não faltou nada para a nossa família, porque quando a gente confia no Senhor, a gente pula sem olhar o que está embaixo, porque a gente só sabe de uma coisa, o braço dele vai nos segurar, o braço dele vai nos sustentar, os braços de Deus nunca falharam, eles nunca perderam alguém que pulou, eles nunca vão perder, porque esse é o nosso Deus, e a gente tem que viver nessa confiança e dizer o seguinte, tá bom, Senhor, não importa o que o Senhor está me pedindo, eu vou consagrar para o Senhor, porque não se compara o valor disso que você está me pedindo com o que você é para mim. Você é o autor da minha vida em todo momento. Esse amor que Deus coloca no nosso coração, esse amor sacrificial pela nossa família, pelo reino de Deus, ele nos impulsiona a continuar avançando e não olhando mais para trás, não olhando para o lado, não olhando para as armadilhas. Elas virão, mas nós vamos vencer cada uma delas, porque o Senhor, Ele nos dá essa força para passar por cima de todo desafio e vencer para a glória dEle. E quando a gente vence, não é para a nossa glória, é para a glória dEle. É preciso depender do Senhor em todo momento. E quando eu estou ali com esse amor sacrificial, eu abro mão do meu orgulho. Muitas vezes, o que causa ferida na sua casa é você nunca ter pedido perdão na hora que você vacilou. Eu vacilei, mas eu sou o provedor, tem que me aturar. Não, pede perdão para o teu filho, pede perdão para a tua esposa, seja humilde, sem esse amor sacrificial que vai dizer, eu não vou ficar me amando mais do que amando a família que Deus me deu. Eu vou reconhecer meu erro com humildade e vou pedir perdão. Eu vou abrir mão desse orgulho. E vou ser humilde diante do Senhor. Eu vou dar a minha vida para proteger a minha família.
Na hora que acontece um risco, a primeira reação do pai é se tem algum perigo, é ele se estender em cima do filho para proteger, ele vai tomar pedrada no nome do filho ou da esposa, ou pelo menos essa deveria ser a nossa reação, quando a nossa família está em risco, é lançar a nossa vida para proteger, não é sair correndo. Teve um dia desse aí, uma menina lá da igreja, estava namorando um moleque, e aí, Belford Roxo, eu pastoreio em Belford Roxo, né, irmãos? Então, é uma emoção, né? De vez em quando tem umas coisas lá naquela cidade. Aquela cidade do amor é forte, né? O negócio ali é um desafio. Eu sei que surgiu uma situação lá que dois caras de moto pararam no casal para abordar o casal e o rapaz meteu o pé e largou a menina para trás. Deixou ela sozinha ali no vacilo, né? E aí ela está falando aqui, pastor, aconteceu isso. Eu falei, então, filha, se eu fosse você, eu terminava esse namoro agora. Não, pastor, que ele se assustou, né, pastor? Então, mas ele se assustou, ele tinha que ter te protegido. O cara tem a perna mais longa que a tua, e aí ele saiu correndo e te deixou para trás aí na vulnerável. Ele vai fazer isso no casamento. A primeira dificuldade que vocês tiverem, ele vai te abandonar. Termine esse namoro agora. Porque se de agora ele não tem um instinto de te proteger, não é no casamento que ele vai ter. Eu digo para a galera na igreja, o namorado, ele já é o sacerdote do lar, porque o namorado cristão, ele não está namorando para beijar na boca, ele está namorando para constituir uma família segundo o propósito de Deus. Se a intenção é outra, está errada. Eu quero ir, então eu vou ser sacerdote desde o meu namoro, eu vou honrar minha namorada, eu não vou tocar de maneira indevida no corpo dela. Eu vou esperar o momento certo para, no casamento, eu ter a relação sexual. Tesão eu vou sentir, mas ela pode ser, o tesão pode ser segurado ali. Eu vou resistir. Não encosta não. Amor, estou com problema de pele. Encosta minha pele na tua, o negócio fica, porque é assim mesmo. Não é? É assim mesmo, irmão. A gente é homem, ué. Tu encostou a pele, o negócio arrepiou tudo, aí já viu, meu irmão. Então, não dá, essa hora aí, bota camisa de manga comprida até aqui assim, para não tocar na pele. Sai, não fica sozinho em lugar nenhum. Porque o inimigo ele vai aproveitar um segundo de vacilo teu para te dar uma rasteira. É assim. Aí eu estou disponível diante do Senhor para me sacrificar, para proteger a minha casa, para proteger o relacionamento que eu estou tendo ali. Eu reconheço quando eu vacilo, porque eu tenho humildade no meu coração. Porque o homem que ama a sua casa como Cristo amou a igreja, ele transforma a sua família. Ele é um instrumento de transformação da sua casa. Porque ele é um instrumento nas mãos de Deus. E aí eu volto à pergunta: onde é que você está, Adão? Onde é que você está como homem aí na sua casa? Como filho, como pai, como marido, como irmão? Onde é que você está aí? Quando a gente lê esse texto, a gente aprende que o homem foi chamado por Deus para ser sacerdote. Aprende que a liderança do homem deve ser sacrificial, como o amor do Senhor. Mas, em terceiro lugar, a gente aprende também que o homem carrega uma responsabilidade espiritual pelo ambiente do seu lar. O pastor Luiz disse aqui uma coisa: você sozinho não consegue vencer o ambiente. Saiba bem onde você está andando, que água você está bebendo, que alimento você está comendo. A gente vive num momento de relativismo, não, tudo é relativo. Não, que história é essa de ser fiel à sua esposa? Não, esse negócio que Jesus falou aí, que olhou e desejou, já pecou, isso daí não, pastor, era naquele tempo, agora, não, meu filho, a palavra continua atual. E quando você deseja no seu coração outra mulher, você já está sendo infiel à sua esposa. Você é responsável pela atmosfera espiritual da sua casa. Então, você está ali com a sua família, coloca um louvor, irmão. Faz o culto doméstico. Aí separa um momento da sua semana para ter ali aquele momento que você, na sua casa, você vai ali cultuar o Senhor, mas não sei pregar, lê a palavra. Não sei pregar para os meus filhos, cantar uma música, não precisa ser uma voz afinada não, só não canta alto para os vizinhos não reclamarem. Mas canta ali no louvor ali, faz aquele ambiente de adoração na sua casa. Não espera o domingo para a sua família estar adorando ao Senhor aqui, não. Faça isso na sua casa. Transforme o seu lar num ambiente de adoração. Erga um altar para o Senhor Jesus ali dentro da sua casa. A sua cama, o seu leito conjugal tem que ser imaculado. E ali sim, sem nenhuma mentira, nenhuma lama, nenhuma infidelidade. Essa é a responsabilidade sua. Viver e criar esse ambiente espiritual no lar. Porque quando o homem ele se distancia de Deus, ele arrasta a família. Todo mundo se perde. E a culpa é dele. E o pior é que alguns, quando se conscientizam disso,
desistem dizendo, eu não consigo reverter. Claro que não, sozinho não, mas se você se render aos pés do Senhor Jesus, Ele é aquele que fez os ossos, um vale de ossos secos se transformar num exército. Não tem nada que o Senhor não possa restaurar. É só você colocar os pés dele e dizer, o Senhor está aqui, está morto, Senhor. Está morto como aquela viúva que perde o seu filho único, o Senhor chega lá e diz, levanta aí, moleque, não pode morrer agora não. É assim, se você acha que já morreu, que o seu casamento já morreu, que a sua família já morreu, não se esqueça de que família é um projeto de Deus, e Deus, Ele tem o poder para restaurar, Ele tem o poder para fazer sair de novo com vida e com vida abundante, porque Ele veio para dar vida e vida abundante. Não desista, cara, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua família em momento nenhum. Crie esse ambiente espiritual. Pastor, eu não sei como fazer. Tem gente aqui para te ajudar. Tem líderes nessa igreja para te ajudar nisso. Mas o principal é você buscar a presença de Deus. Como é que você faz isso? Orando, cara. Lendo a Bíblia. Adorando ao Senhor em todo momento. Quando o homem ele decide buscar a Deus, algo poderoso, gente, começa a acontecer na sua casa. Uma transformação começa a acontecer e você não sabe nem explicar e nem precisa explicar. Simplesmente usufrua. Goze dessa presença de Deus que restaura. Porque essa decisão é sua. O pastor Luiz falou aqui de Josué. Josué matou no peito e disse o seguinte, eu e a minha casa, eu. Ele não disse assim, a minha casa, eu. Porque começa com você, cara. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não falou, minha casa vai servir. Ele matou no peito, essa responsabilidade é minha. Eu vou criar esse ambiente de adoração. Eu que já vivi esse sobrenatural do Senhor, conquistando essa terra prometida, vencendo inimigos poderosos. Eu e a minha casa. A liderança espiritual, ela começa pelo exemplo. É o teu exemplo diante do Senhor. Você tem que viver aquilo que você quer que os outros sejam. Às vezes a gente cobra muito dos outros serem alguma coisa. E você está sendo aquilo que você quer que os outros sejam? Não adianta você cobrar e dizer, e não ser aquilo. Não adianta você dizer para a sua família, vão e façam. Não, venham comigo. O verdadeiro líder não é aquele que manda a galera aí, o líder é aquele que está na frente dizendo, venham comigo. E você é o líder da sua casa. Então, família, é comigo. Família, a gente vai estar na comunhão da igreja. Família, a gente vai estar aprendendo da palavra. A gente vai estar intercedendo. A gente vai estar adorando. A gente vai estar o tempo inteiro dependendo do Senhor e criando esse ambiente de dependência do Senhor. Jó, ele exercia uma liderança espiritual. A Bíblia diz que ele oferecia holocaustos pelos pecados que porventura os seus filhos iam cometer. Ele estava ali sacrificando pela sua família. E esse cara perdeu tudo e continuou lá fiel ao Senhor e viveu a restauração do Senhor. É isso que eu e você devemos viver todos os dias na nossa vida. Interceda pela sua família, ore diariamente pela sua família, pelas decisões, pelas escolhas que a gente faz. Todo dia nós fazemos escolhas, elas têm que estar sob a direção do Senhor todo o tempo. Porque, cara, as escolhas que você faz, elas não impactam só você, impactam todo mundo ao seu redor, especialmente a tua família. Se as escolhas são sábias, a sua família vai ser abençoada. Se as suas escolhas não são sábias, sua família vai sofrer. E pelas escolhas que você fez. É por isso que cada escolha tem que estar ali aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, me ajuda. Jó, ele criou uma cobertura espiritual sobre os seus filhos. E Jó era um homem como eu e você, que tinha uma característica, era fiel a Deus. E eu e você podemos ser. O Espírito Santo nos prepara para isso em todo momento. Esse líder que cria esse ambiente espiritual, ele ensina valores espirituais. No momento da dificuldade, ele está ali perseverando e sabendo, nós vamos vencer, vamos esperar que o Senhor vai responder. Eu não sei para onde a gente vai, mas Deus vai revelar. Vamos esperar, vamos falar como Moisés, Senhor, enquanto o Senhor não falar com a gente não vai sair desse lugar. E é assim que você tem que fazer, a decisão que você vai tomar. A minha história de largar a minha carreira profissional é a minha história, não significa que todo mundo tem que largar. Deus falou comigo e disse, olha, eu quero você tempo integral, essa é a minha experiência. E eu não digo para outros assim, você tem que largar também não, isso é você com Deus. Cada um tem uma experiência com o Senhor, esse foi o meu chamado.
Pode ser o seu não seja esse. Enquanto eu estive ali no meio corporativo, eu evangelizava executivos de outras empresas. Todos os clientes grandes ganhavam uma Bíblia de presente. O cara chegava para uma reunião na minha sala, tinha uma Bíblia em cima da mesa. E às vezes a reunião girava mais em torno de Deus do que do negócio que a gente ia fechar. Mas eu não tinha pressa de fechar o negócio, ele ia chegar, porque Deus estava no controle de tudo ali. Mas é saber onde é que Deus te quer. É ali na sua empresa, seja um missionário ali. É na sua casa, seja um missionário ali. Porque a fé, ela se transmite no dia a dia, cara. Não é com palavras, não, é com as suas reações. Porque as nossas ações, elas são planejadas. As reações, não. É aí que você demonstra realmente quem está dominando o seu coração. Eu estava organizando o Esperança Lima, né? Que foi lá em Lima, no Peru, esse final de semana. E a gente ficou 1 ano e pouco indo lá. Aí teve um dia que o trânsito em Lima é um caos. Imagina um caos, porque ninguém respeita sinal de trânsito. E lá tem aqueles tuk-tuk, aquelas motos que se transformam em carro, igual na Índia, né? E aquilo vai se metendo no meio dos carros e tudo mais. Teve um dia que um pastor foi me pegar no aeroporto, porque eu ia falar numa igreja lá numa comunidade chamada Calau, lá, comunidade tipo Baixada Fluminense, assim, né? Negócio, é uma mistura de Baixada Fluminense com o Complexo do Alemão. Aí estamos lá nós. E aí está aquele caos no trânsito. O pastor abre o vidro e começa... E o adesivo no carro dele, Jesus te ama. E o cara lá, eu falei, pô, meu irmão, não, mas sabe porque o trânsito é assim mesmo, pastor? Se a gente não fizer isso, esses caras ficam entrando, mas não xinga a palavra, não, meu irmão. Está lá o maior adesivo, Jesus te ama, tu passa depois, tu já xingou o cara lá é um crente, um pastor. Então o cara ali naquela reação, ele falou, irmão, que isso, irmão, vamos na calma aqui, tem pressa não, a gente sai com antecedência para chegar no horário, não precisa xingar ninguém, fechar ninguém. O cara saía fechando todo mundo. Eu falei, pô, não quero mais andar com esse pastor não, porque... Tem uma hora que veio um ônibus, né? O ônibus, eu estou aqui no carona, o ônibus veio, parou, quase encostando na porta, assim, né? Porque os caras fazem isso. Eu falei assim, gelei, falei assim, Senhor, vou num caixão para casa, mas tudo bem, vou chegar na glória mais rápido, não estou com pressa, não. Eu sei que eu vou, que a minha mansão celestial tá reservada lá, não tenho a menor curiosidade de conhecê-la, porque eu sei que ninguém vai invadir, nem vai tomar a mansão celestial que Deus já reservou. Então, eu sempre digo, Senhor, passa a minha senha, Senhor, passa a minha senha, porque eu quero ficar mais um tempo aqui. Mas é na reação que você demonstra que está dominando o teu coração. É naquele momento ali. É naquele momento que o teu time toma aquele gol inesperado e perde o título e você diz, glórias a Deus. Técnico maravilhoso. Né? Quando você dá aquela topada que arranca a tua unha, né? E você diz assim, aleluia, Senhor. É nessa hora que teu coração revela o que está dominando ali. A boca fala do que o coração está cheio. É responsabilidade nossa criar um ambiente espiritual. Quando o homem ele assume esse papel na sua casa, Deus o usa como um sacerdote. Mas para terminar, e quando a gente diz para terminar, né, é para o povo ficar assim, né? Opa, está terminando, finalmente, né? O último ponto é que o sacerdote do lar, ele impacta gerações. Geração após geração. A Bíblia ela relata que a fé do homem, ela não foi pensada, ela não foi vivida só para aquela geração que ele vive. Mas ele vai gerando outras gerações. Sabe, depois que eu aceitei a Jesus, eu voltei várias vezes no lugar onde aquela irmã me entregou o folheto para agradecê-la. Ela não tem noção do impacto em outras gerações que aquela ação dela está ali numa quinta-feira à tarde, no centro da cidade, perto do Largo da Carioca, entregando o folheto, teria na vida de milhares de pessoas. E ela não precisou saber, Deus sabe. Mas aquela fidelidade daquela mulher ali, entregando um simples folheto evangelístico, gerou impacto em gerações. Aleluia. A sua vida consagrada ao Senhor vai gerar impacto na vida dos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, filhos que você ainda não tem, mas que Deus vai te dar, netos que você ainda não tem, mas Deus vai te dar, se você mantiver a sua vida assim, porque a Bíblia diz isso. A gente precisa ensinar aos nossos filhos. Deuteronômio fala sobre isso, ensina essas palavras. Aleluia. Fala, senta com seu filho, passa de geração em geração. E é assim que a fé cristã foi sendo propagada no mundo, de geração em geração. Mas você não pode perder tempo, meu amigo. O amanhã a gente não sabe o que vai rolar. Eu disse para vocês no início, eu tenho 6 filhos. Mas eu tinha 7 filhos.
Meu filho mais velho, em 2015, deixando a noiva em casa, voltando para o carro, foi abordado por 2 assaltantes que deram 2 tiros no coração dele. Isso era janeiro de 2015. Cheio de planos. Na véspera ele tinha me mostrado o projeto dos armários da cozinha, do quarto, da casa. Ele ia casar em maio. No dia que ele morreu, ele tinha ido mostrar os projetos para a noiva. Encontrou com o meu tio, irmão do meu pai, com a esposa. Os 4 tomaram açaí juntos. Ele a deixou em casa e estava voltando e não voltou. Eu estava ali, recebi uma ligação, cheguei lá na rua, estava o corpo dele jogado na calçada, os ladrões levaram o tênis, arrancaram o relógio, machucou o punho, arrancaram o cordão, e estava o corpo do Leandro lá, morto. Está no céu. Mas naquele momento ali, eu olhei e disse, eu estava discipulando ele, ensinando ele como ser um marido, como ser um pai, construindo um legado para aquele filho que estava sonhando com a sua família. E me roubaram o direito de terminar esse legado na vida do Leandro. Nem ele nem eu sabíamos que aquela conversa do projeto da casa dele seria a nossa última conversa. Não deixa passar, cara. Chega na sua casa hoje, procura a sua esposa e diz que você vai honrá-la. Se você já honra, vai honrar mais ainda. Procura os seus filhos e beija e diz o quanto que você ama e quanto eles são importantes para você. Você é solteiro, vai lá nos seus pais e diz, pai e mãe, vocês são presente de Deus na minha vida. Não perde a oportunidade, cara. Porque o que você fizer agora vai impactar as gerações para frente. Uma ação sua de honra aos seus pais vai abençoar o coração deles. Uma ação sua de amor pelos seus irmãos, de sangue, vai impactar o coração deles. Uma ação sua de honra à sua esposa vai impactar o coração dela. Não deixa para amanhã. Porque a gente não sabe o que vai rolar amanhã. A gente não sabe o que vai rolar no segundo seguinte. Sepultar um filho é a inversão do ciclo da vida. Nenhum pai está preparado para isso. Foi difícil ver ali o corpo do Leandro estendido ali. E aquelas burocracias, vai para o ML, reconhece o corpo, trata do sepultamento, e os outros filhos todos impactados, chorando. Fizemos o culto de gratidão pela vida dele, ele foi sepultado, e quando terminou aquilo ali, aí os diáconos da igreja vieram, vamos pastor, vamos. Eu falei, não, deixa eu aqui, agora um pouquinho, só preciso de uns minutos aqui. Eu agora preciso ser o pai que perdeu o filho, eu quero só chorar aqui. Ah, tá bom, pastor. Aí eles saíram, eu fiquei ali, aquele tempo, era um sábado. No domingo eu achei assim, estou bem. Fui pregar na igreja no culto da manhã. E quando terminou o culto, que as pessoas vieram com todo o carinho do mundo expressar ali as suas condolências, né? Mais uma vez, eu virei para a liderança da igreja e disse, eu preciso de pelo menos uma semana aí para sair. Ir para o meu Getsemane lá, cantinho, assim como Jesus precisou ali do Getsemane, né? Eu falei, eu preciso de um cantinho, só uns dias, eu e o Senhor, para o refrigério na alma, né? Para o bálsamo do Senhor curar ali, eu respirar fundo e tocar a vida, cuidar dos outros 6 filhos. Teve um colega, pastor, muito querido, que, tentando dar uma palavra de consolo, ele vira e disse para mim, assim, ali no funeral, né? Ainda bem que você tem outros 6 filhos, né? Perdeu um, mas você tem mais 6, né? Eu falei, então, mas o Leandro, a Vanessa, a Daniele, o Lucas, o Pedro, o João e o Felipe, cada um é um. Né? Um não substitui o outro. É um amor de pai por cada um ali. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele levou o Leandro, eu não sei porquê, ele não precisa me explicar porquê. Em algum momento na glória a gente vai se encontrar. E Deus não precisa me dar justificativas de por que Ele não atendeu ao meu pedido de oração. Nesse caso eu nem tinha orado para Deus proteger, nem sabia que estava acontecendo aquilo. Enquanto eu estava dormindo, o Leandro estava morto já. Mas Deus, Ele não precisa me dar explicação de nada, porque Ele é Senhor. Ele me basta. Ele é tudo que eu preciso e que me satisfaz. E quando, mesmo vivendo momentos assim, eu continuo adorando ao Senhor,
eu demonstro quem é que reina, quem é que governa a minha vida. Meu amigo, você está aqui porque Deus, Ele quer usar você para abençoar a sua casa, para abençoar seus amigos, para abençoar o lugar onde você vive, por onde você passa. E isso passa por uma rendição diante do Senhor, dizendo: está aqui, Senhor, minha vida, eu sou teu, eu não quero mais nada que não seja a tua vontade. É o Senhor quem me satisfaz. Sabe, talvez você que está aqui ainda não tenha essa experiência com Jesus. E eu achava estranho os crentes indo domingo com a Bíblia para a igreja. Eu achava aquilo engraçado. Falei que esses caras não tem mais o que fazer, não. Domingo, dia de Fórmula 1, sempre amei Fórmula 1, né? Dia do churrasco, do chopp, do futebol, e esses caras indo para a igreja. E eu achava aquilo engraçado. Hoje eu não sei viver sem isso. Viver sem essa intimidade com o Senhor, viver sem servir o Senhor. Minha vida não tem razão de ser sem o Senhor, porque Ele é tudo. E talvez você ainda não tenha essa experiência com o Senhor, e Deus te trouxe aqui, não foi por acaso, porque Ele não tem acaso. É para que você tenha essa experiência, e olhe para Ele dizendo: o Senhor é tudo. Eu amo a minha família e vou continuar amando, mas eu vou amar de uma maneira diferente, quando o Senhor guiar o meu coração. Quando o Senhor me tocar, quando o Senhor me restaurar, quando o Senhor me fortalecer, quando o Senhor alinhar o meu coração ao seu. Sabe, Deus pode fazer isso. Ele só espera uma coisa, uma rendição. Aí eu dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ó, faz comigo o que o Senhor quiser. Sabe, às vezes a gente, homem, a gente retém o choro diante do Senhor, porque ninguém pode falar essa mentira por aí. O homem não chora, chora sim. Isso não afeta a tua masculinidade, você chorar diante do Senhor. Porque Ele é teu Pai, cara. Ele te conhece como ninguém. Ele te conhece melhor que você mesmo. E Ele te ama, apesar de conhecer todos os seus vacilos e os meus, Ele continua me amando. E Ele está sempre de braço aberto para dizer: filho meu, vem aqui, ó. Eu vou te fortalecer, eu vou abrir os seus olhos, eu vou te dar direção, eu vou te proteger. E eu vou te usar para você proteger a sua casa. Homens de bem são homens que vivem o propósito de Deus. Feche aí os seus olhos. Então, se você nessa noite precisa pedir ao Senhor assim: Senhor, eu quero ser mais bênção na minha casa. Eu já sou bênção lá, mas eu quero ser mais bênção ainda, Senhor. Talvez você nessa noite, assim como eu todos os dias, preciso pedir perdão ao Senhor pelos vacilos, pelos momentos, pelas falhas. E Deus é o Deus do recomeço, que sempre nos dá a chance de recomeçar de uma maneira diferente. E o jeito que Ele faz sempre é melhor do que o jeito que a gente vai fazer. Por isso, nessa noite, se você deseja dizer: Senhor, eu estou me rendendo aqui, eu preciso ser melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor irmão. Eu preciso da tua ajuda. Fique em pé onde você está aí. Fique em pé reconhecendo o quanto que você precisa do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Elinho vai vir orar por você, orar pela sua vida. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros sacerdotes das nossas casas, testemunhas vivas da graça de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu entendo que Deus está chamando a cada um de nós, queridos, e a nossa resposta vai fazer toda a diferença. Uma resposta nessa noite, uma decisão tomada, mudará o futuro da tua família, da tua vida. Imagina agora no coração de Deus o que Ele tem preparado para você e para toda a tua casa. Ele disse: eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos de shalom, para dar o fim que vocês desejam. Então você pode programar hoje na tua decisão o futuro da tua vida e da tua família. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos e por todos aqueles que sinceramente com o coração vão tomar parte nessa decisão, Senhor, de ser aquilo como foi falado, de sermos a representação legal de Deus dentro da nossa casa, nesse chamado masculino que somos nós. Nós não estamos perdidos, Senhor, pelo contrário, nós fomos achados por Ti. Portanto, no nome de Jesus, Pai, encaixa isso no coração dos meus irmãos
E eu te peço a ação do Teu Espírito Santo para abrir os olhos, descortinando nessa noite, Pai, o propósito de cada um de nós para com o nosso lar, para com a nossa vida, para nós podermos ser a representação Tua até o final. No nome de Jesus, Espírito Santo, faz essa obra. E com base na decisão de cada um dos meus irmãos, assim a mudança se instala. Aleluia. Ainda de olhos fechados, de repente você está aqui no nosso meio e fala assim: pastor Hélio, eu vim um convite aqui a esse lugar, estou vindo.